Vamos abrir lá nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1. Aí eu queria que a gente orasse, lesse do 8 até o 17. Vamos ler juntos? Do 8 ao 17. Podemos? Não, vou ler do 5. Ó, do 5 ao 17. Vamos lá, hein? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambas eram avançadas em idade. Ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Amém. A gente vai contextualizar o texto para a família, para a nossa família, para a família de cada um. Às vezes tem família que só tem marido e mulher, tem família que tem marido e mulher, um filho, 2 filhos, e tem ainda os que estão noivos ainda, estou vendo, ou namorados, ou que não tem ainda, né? Tá buscando, tá no Salmo 40, né? Esperando com bastante paciência, né? Tem que ser. Mas todos aqui vamos formar uma família, se Deus quiser, nós seremos e sempre somos uma família. E eu queria primeiro começar com o 1:5, falando o quê? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias era um sacerdote, ele era um sacerdote do Senhor. Ele era, vamos dizer, como se fosse um pastor hoje, né? Ele pregava a palavra, ele ensinava, ele queimava incenso, ele recebia as pessoas que queriam procurar. Então ele era ali um enviado de Deus, ele era ali entre Deus e os homens. Ele estava ali para receber aquilo que os homens traziam para entregar a Deus. E ele tinha uma posição de destaque, era um homem de destaque. E já era avançado em idade. Ele era da ordem de Abias. Quem instituiu a ordem de Abias foi o próprio Davi. Então ele era de uma linhagem real, era um sacerdócio real, né? E Zacarias quer dizer aquele que Deus se lembrou. Mas eu costumo falar que o homem, ele assim, não adianta ele ter muito dinheiro e não ser feliz em casa. Não adianta ele ser feliz em casa e não ter dinheiro nenhum para pagar as contas. Não adianta ele ter um emprego maravilhoso e uma mulher que, meu amigo, ou um homem que, meu amigo, que não vale nada. A casa dele destruída. Então, o homem, ele tem que ter o equilíbrio. Ele tem que ter todas as partes funcionando. Mesmo que não seja da melhor possível, mas todas as partes funcionando de acordo com a vontade de Deus. E
Zacarias tinha isso, mas estava faltando alguma coisa. Zacarias estava faltando alguma coisa. O que era? Ele queria ter um filho, ele queria ter descendentes. E ele tinha uma mulher, uma levita, Isabel, era uma levita, ela era das filhas de Arão. Ela era uma mulher separada, ela ajudava, ela estava presente na casa do Senhor também. Então, uma coisa só para a gente começar aqui, agora até pelos namorados, né? Antes de falar na família, quando começa na família, a gente começa o quê? No namoro. Uma família começa lá no namoro. Saber escolher. Saber escolher. Zacarias, ele era um sacerdote, né? Naquela época talvez ele não seria, mas ele soube escolher uma mulher de Deus. Ele soube escolher uma mulher de Deus. Ela também, né? Isabel também, tomara, que a gente não sabe da história, mas eles fizeram o quê? Deus uniu os dois. Então, para aqueles que estão noivos, ainda não estão namorando, ou estão querendo namorar, o importante, pessoal, é escolher bem. É escolher bem. Porque às vezes você pode namorar 1 aninho, 2 aninhos, ou quem sabe, 6 meses. Isso não quer dizer que é fracasso ou sucesso, o tempo de namoro. Tem que ser o tempo de conhecimento. Tem que conhecer bem, pedir a Deus, orar, ter convicção, certeza no coração. E às vezes pode orar isso tudo e quando casar, acabar tudo. A vida ser um inferno, como dizem, né? A vida não leva a nada, só desagregador. Ela não chegou para unir, nem ele chegou para unir uma família. A família cada vez vai se acabando mais. Então, o importante, pessoal, aqueles que já escolheram, aqueles que ainda não escolheram, escolher bem, pedir a Deus uma oportunidade. Só um exemplo também, vou dar um exemplo meu aqui. Quando eu estava orando pela Andréia, eu fiquei 1 ano e 2 meses orando, só orando. Antes de namorar e tudo lá, pedindo a Deus. Eu olhei para ela, conheci, nesse tempo a gente comeu pizza, saiu, brincou e tudo. E eu percebia que ela poderia ser uma mulher de Deus para mim. E fiquei orando e pedindo a Deus. E dando aquele toquinho nela também, né? Mas, e aconteceu que depois de 1 ano e 2 meses a gente veio a namorar. Ficamos 3 anos namorando, 3 anos e 2 meses, a gente noivou, namorou e casou, com 3 anos e 2 meses. Foi um tempo, para mim, bom, mas não é um tempo que posso falar assim, é o ideal. O ideal, cada um vai ter o seu. Eu acho que muito pouco não é o ideal. O intermediário é o ideal. Entendeu? E é um tempo de conhecimento, de oração. E Deus vai dar. E ela era uma mulher abençoada, é uma mulher que trabalhava. E também uma coisa que é importante destacar aqui, julgo desigual. Julgo desigual. Às vezes você escolhe o rapaz por algum motivo, por alguma coisa que te interessa, tudo, mas não tem nada a ver com você. Você vai lá, bota lá na lista dos prós e dos contras, os contras estão lá embaixo, cobrindo 2 páginas. E você vai lá, não é esse, mas Deus me deu, mas ele é lindo, ou ela é linda, ela é maravilhosa. Não. Mas isso tem que ter uma coisa, tem que ter o coração, tem que colocar em Deus essa resposta. Pedir a Deus essa resposta. E Deus vai te mostrar. Ele não vai sair do céu e vai falar, é essa. Mas as atitudes vão te dizer. A pessoa, ela vai se mostrar quem é. Às vezes pode até esconder um pouco. Mas você vai perceber se vale a pena ou não investir. E Deus vai te dar a resposta. Se você colocar na mão de Deus, Deus te dá essa resposta. Então a gente procura, primeiro tem que escolher bem. Escolher bem. Uma outra coisa que eu pego aqui no versículo 7, no versículo 6. Ambos eram justos perante a Deus. Vamos ler o 6? E eram ambos justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ambos eram justos. Jugo desigual, né? Não é jugo desigual. Eles andavam no mesmo espírito, na mesma direção. Não é um puxando para um lado, nem um puxando para o outro. Eles tinham o quê? O mesmo objetivo. Quando você é casado, quando você busca formar uma família,
às vezes você tem opiniões, cada um tem a sua individualidade. Você é um e ele é outro, são indivíduos, pensam diferentes, mas quando vocês têm que ter comum acordo. Se não tem comum acordo, como é que vão andar dois juntos? Se não tem comum acordo, a própria palavra fala. Então, mesmo que você pense de uma maneira, ela pense de outra, você tem que chegar a um comum acordo, para ter decisões, para ter, aí depois até quando vier os filhos, para saber educar os filhos. Senão um vai educar de uma maneira, o outro vai educar de outra. Então, isso tudo tem que ser sabido, tem que ter essa mesma direção. Eles tinham problemas? Tinham. Vamos ler lá, era tudo perfeito na vida deles? Não. Lucas 1:7. Quem achou aí? Pode ler mais alto? Eles não tinham filhos porque ela era estéril. E ainda tinha mais um complicador. E ambos eram avançados em idade. Naquela época, para uma mulher estéril, era sinônimo de vergonha para a mulher, né? E era um sinônimo de que ela não servia. Era uma mulher, não serve. Não deu filhos, ela não serve. E isso era um sinônimo de vergonha, não só para ela, e trazia com consequências para a família também. Mas na Bíblia não fala que Zacarias teve outra mulher, não fala nada disso. Eu creio que Zacarias era um sacerdote, era um servo de Deus, e ele confiava em Deus. A gente vai ver aqui o que ele fazia, porque ele confiava em Deus. Então, ele estava lá, junto com a mulher. Família é isso, pode estar na bonança ou nos problemas, elas estão juntas. Família é isso. Por mais que tenham problemas, vão ter. Por mais que tenham alegrias, vão ter. Mas eles estão juntos. Família é para isso. Se não serve para isso, para que serve uma família? Se eles não querem apoiar uns aos outros, suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, e instruir uns aos outros. Então a família serve para isso. Mas toda família, não tem família ideal. Eu lembro lá em Sergipe, eu fui até lá, e aí tinha uma família que todo mundo brincava, lá vem a família feliz. Lá vem a família feliz. Aí, poxa, por quê? Aparentemente, era uma família perfeita. Todos achavam que era uma família perfeita. E daqui a pouco, começaram a vir os problemas. Elas não sabiam... Tem um aqui. Obrigado. Está aberto para abrir. Obrigado. Elas não sabiam, elas queriam o quê? Aparentemente mostrar para os outros que eles eram felizes, se davam muito bem, e depois veio tanta coisa apareceu. Por quê? Eles não sabiam lidar com os problemas, eles não sabiam acertar em comum com as dificuldades, as felicidades, e daí saber guerrear as coisas que vinham contra eles. Eles não sabiam. Cada um ia para o seu lado e a família cada vez mais destruída. E acabou. Se separaram, ele arranjou outra esposa, ela outro marido, outros filhos, tudo. E depois tentaram voltar, não conseguiram. Uma confusão só. E para todo mundo era a família perfeita. Se chamava de a família feliz na igreja. Para você ter uma ideia, era a família feliz. Então, todos nós temos problemas, todos nós. Eles tinham problemas também. E uma coisa assim, às vezes os problemas duram o quê? Talvez um pouquinho de tempo, uma semaninha, um mesinho, talvez um aninho, né? Para ele não. Para ele durou vários anos, sendo envergonhada, sendo menosprezada pela sociedade, sendo julgada. Vários anos. E aí que está o apoio da família. Que às vezes o problema é rápido de se resolver. Você resolve rapidinho e acabou. E agora quando é vários anos, quando é duradouro, como é que você faz? E aí você precisa do apoio da família. Se você não tem o apoio dentro de casa, fica muito mais difícil você se reerguer, você se levantar. Por isso que precisamos estar unidos. Por isso que lá, Zacarias, ele estava com
com a esposa o tempo todo. Por quê? Ele continuava com ela, fazendo o trabalho da igreja também. Uma outra coisa que a gente vai ver aqui. Ele continuava servindo ao Senhor. Vamos ler lá, ó. Uma coisa que também que a gente não vê aqui é que ela em nenhum momento murmurou. Nem ele, nem ela. E ainda, aqui, mais para frente vocês vão ver que fala que ela era cheia do Espírito e ele também. Os dois eram cheios do Espírito. Eles não murmuravam. Às vezes a gente tem um probleminha que às vezes é até pequeno. Às vezes é pequeno. E a gente começa a espraguejar, né? Começa a falar mal. Começa a falar, Deus não existe, Deus não me ama, Deus não quer, eu vou abandonar esse Deus, eu não quero mais servir a esse Deus, Ele não ouve as minhas orações. Imagina nessa família, como é. Vários anos, sendo envergonhada, menosprezada, ele se sentindo, eu não tenho herdeiro, eu não vai continuar a minha linhagem. Os judeus dão muito valor a isso, até hoje dão valor a isso, ao herdeiro, a linhagem dele, a família, o prosseguir da família. E ele não tinha como fazer isso. E uma coisa que eu acho que vocês vão ver, ele tinha esperança. Ele tinha esperança. Tem um versículo que diz que a tribulação traz paciência. A paciência traz experiência, né? Experiência. E a experiência traz esperança. E é isso que eu quero falar para você. Tenha esperança. Eu não sei qual o seu problema, eu não sei qual o problema que a sua família está passando, eu não sei se já está durando há 15 anos, há 10 anos, há 2 anos, mas tenha esperança, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o eu sou. Sabe o que é isso? Ele é o eu sou, ele é o todo-poderoso, ele fez os céus e a terra, e tudo que está aqui, ele criou. Amém? Esse é o Deus que você serve. Será que o teu problema é maior do que o meu Deus? Do que o seu Deus? Será que você tem um problema tão grande assim, que esse Deus que eu falei agora, ele não possa resolver? E é isso. Busque essa esperança. Ele também tinha. Para Deus, nada é impossível. Nada. Você tem um Deus que criou tudo. Tudo. Mesmo que você não vê, Ele criou tudo. Amém? Amém. Vamos ler o 7, 1:7, Lucas 1:7. Quem pode ler comigo aí? Era estéreo e avançados. Então, eu sei. Avançados em idade. Então, mesmo com a idade que eles eram avançados, um sustentava o outro mesmo assim. Ela creu. Vamos ler lá, Hebreus 11:11. Parece com uma história que a gente já conhece, né? Hebreus 11:11. Vamos ver de quem vai falar em Hebreus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Se Deus te fez uma promessa, se Deus te prometeu alguma coisa, se você tem promessas na tua vida de Deus, espere no Senhor. Espere no Senhor. Confia nele, que o mais Ele vai fazer. Ele é o Deus que vai prover. Ele é o Deus que vai conseguir e vai fazer. Ele não vai chegar atrasado, não. Ele vai fazer na hora certa. Confia nesse Deus. Como aconteceu com Sara, aconteceu também com Isabel. E uma coisa que é interessante aqui, com Sara, a gente vai ver, quem deu aquela desconfiança um pouquinho? Sara e em Abraão. Quem desconfiou um pouquinho da promessa que não ia ser cumprida? Quem foi? Sara. E agora com Zacarias e Isabel. Quem desconfiou um pouquinho que talvez não pudesse cumprir? Zacarias. Isso quer dizer para a gente o seguinte: cada família é diferente. Problemas iguais,
famílias, situações diferentes. Não adianta você falar assim para você, eu já passei por isso, eu sei como fazer. Você pode até imaginar que na vida dela possa ser daquela maneira, mas nunca é igual. Cada um é de uma maneira. Deus age numa família, o mesmo problema, não era o mesmo problema? Mas cada um agiu de forma diferente. Então, às vezes, você tem um problema na tua casa, tem na sua família, e está passando no teu vizinho, no teu amigo. Talvez a tua experiência pode ajudá-lo, mas nunca será igual. As suas atitudes não serão iguais às deles. As tuas respostas não serão iguais às deles. E às vezes a gente fala assim, eu sei o que você está sentindo. Não sabemos. Não fale isso. Eu sei o que você está sentindo. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente tem ideia do nosso problema, não do dele. A gente pode imaginar como ele está se sentindo, mas a gente não sabe como ele está se sentindo. Certo? Amém? Amém? Reações são diferentes. Lucas 1:8, vamos lá, 1:8. O que diz aí? Pela fé. Lucas 1:8, desculpa, estava em jeito. Vamos lá. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Uma coisa interessante aqui falar, que às vezes, quando a gente tem um problema, a primeira coisa, alguns, não são todos, o que a gente faz é abandonar a igreja, abandonar Deus. A primeira coisa, não vou mais não, estou tão desanimado, Deus não está me ajudando, Deus não está me ouvindo. E aqui é o lugar de receber a bênção. Aqui que é o lugar. Aonde, como é aquele versículo que fala, aonde me esconderia de ti? Aonde? Se você está nos altos céus, no fundo dos mares, aonde me esconderia de ti? É aqui que você vai encontrar a solução para os seus problemas. É aqui nessa casa, é a casa de oração que a gente cantou aqui. É aqui que você vai buscar a verdadeira vitória. Não é vitória aparente, não. Você vai buscar a vitória verdadeira. A vitória que Deus escolheu para você. Às vezes não é que você quer, mas é que Deus tem para você. E é aqui que você vem buscar. E muitas vezes, você com um problema pequenininho, já quer o quê? Abandonar a Deus. Já não quer trabalhar na igreja, já não quer ajudar, já não quer cantar, já não quer tocar, já não quer fazer nada. Não é isso que acontece? Muitas vezes acontece isso. Mas só que aqui a gente pega um exemplo. Zacarias continuava fazendo a vontade do Senhor. Continuava exercendo seu sacerdócio. E a gente lembra daquele versículo. Buscai primeiro e todas as demais. É aqui que você vai buscar, é aqui que você vai receber, é aqui que Deus tem o melhor para a tua vida. Então, não fica com isso não, aqui a gente aprende isso. E ele não estava sozinho, ele estava com a família, isso é importante. Não deixa, eu lembrei até, André que lembrou, eu nem lembrei, que minha mãe falou um versículo para ela, que é um versículo que chama muito a atenção, minha mãe falava, Isaías 54:13. Quem? Lê aí, amor, você. Isaías 54:13. Ok. Por que eu vou falar isso? Achou? Aleluia. Aleluia. E todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. E eu nem lembrava, não sei se minha mãe já me contou isso. E ela falou para a Andréia que Deus falou isso para ela. E graças a Deus hoje todos servimos a Deus. E todos temos essa ligação com Deus, né? O temor. Às vezes pode estar assim, cambaleante, mas temos esse temor. E eu me lembrei do tempo que meu pai e minha mãe não tinham carro. Moravam no apartamento do BNH lá. E não tinha um apartamento de 38 metros quadrados, com 5 pessoas dentro. E mais os meus primos, meus tios, todo mundo morava naquele apartamento. E minha mãe, domingo de manhã, fazia questão de chegar, todo mundo para a igreja.
Passagem era difícil, e a gente passava por baixo da roleta. Quando não podia, que eu tinha aquelas roletas grandes, juntava dois assim para passar. Ou então pedia o motorista para subir pela frente. Muitas vezes aconteceram isso, mas a gente não deixava de ir à casa do Senhor. Aleluia. Ia de manhã e de noite, não tem esse negócio não. Ah, vou de manhã, não. E às vezes, evangelismo, oração, a gente estava lá também. E minha mãe, eu pensei nisso, eu falei, caramba, minha mãe foi forte, firme mesmo, e ela não deixava. O tempo, se você está morando na minha casa, você vai para a igreja. Até quando você sair da minha casa, aí você faz o que você quiser. Mas na minha casa, não. Na minha casa, você é meu filho e tem que me obedecer. E era assim. E graças a Deus, eu dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus porque ela tem me ensinado dessa maneira. E todos nós, nenhum de nós se desviou dos caminhos do Senhor. Amém? Amém. É difícil? É difícil. Mas a gente tem que ter o quê? Tem que ter zelo, cuidado, amor pela família, pelos seus. E assim, é bom para mim, é bom para eles. A gente vai e luta. Isso aqui é o Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que eu sirvo e eu quero que meus filhos sirvam. Eu quero que eles conheçam. Eles conhecendo, depois eles podem decidir. Minha mãe nunca obrigou a nenhum filho a se batizar. Sabia, irmã? Nunca. Nenhum. Ela falava assim, quando vocês quiserem, vocês vão se batizar. Eu tenho um irmão que se batizou cedo, 14. Eu me batizei só com 18. Meus irmãos se batizaram, um com 14 e o outro também com 18. Porque a gente tinha, ela falava assim, você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo. Porque isso não é brincadeira, não. Se você aceitar Jesus, se você for membro de uma igreja, é para ser membro e para dar bom testemunho. Eu não quero um filho para dar mau testemunho, não. Isso ficava na minha mente lá, e eu só fui me batizar com 18 anos para ter certeza daquilo que eu fazia. Amém? Amém. Então, é isso, pessoal. E Deus ouve, Deus ouve. Vamos lá, Lucas também, né? Do 9 ao 12. Vamos ler lá do 9 ao 12. Olha o que eu tirei. Alguém achou? Com uma voz boa aí? Ó, do 9 ao 12. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar. E por 12. E vendo Zacarias vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Então, lá, aqui na casa do Senhor, é que a gente vai ter essa resposta. É onde o que a gente mais precisa, a gente vai ter essa resposta. Uma coisa que eu ouvi, isso aqui será que foi coincidência? Não. Foi Jesuscidência. Não tem isso. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Não é isso? Então, às vezes assim, ó, lembra que lá no 9 diz assim, ó, eles tiraram sorte, não foi? Não estava lá sorte? E caiu justamente Zacarias, né? Deus queria falar com ele, ó, é você que vai ter, é a sua vez de entrar lá no altar, porque eu quero falar contigo. Eu quero falar contigo. E às vezes você pode estar aqui cheio de problema e de repente Deus está falando para você, eu quero falar contigo. Eu quero resolver o teu problema. É isso que você quer? Chegou a hora, é agora. Não tem ninguém não, sou eu que estou falando com você. Eu posso resolver. E é aqui que você vai ter essa resposta. Amém? Amém, né? Então, ó, não tem isso não. E Deus prepara o momento. E aí a gente pode ver, Deus preparou o momento certo. Deus preparou a hora certa para você. Pode ser para você e para Zacarias também, né? E se Deus quiser, eu creio que Deus preparou a hora certa para você, no momento certo, ouvir a voz de Deus. E quem dera seja hoje, para você ter a resposta dos seus problemas. Aquilo que você está há anos lutando, ou há 2 dias só lutando, Deus pode te responder ainda hoje. Deus pode te responder hoje. Fica no lugar certo. Sabe onde ele estava? No altar. Até André me chamou a atenção. Ele estava no altar. É lá. É aqui, pessoal. Por isso que eu gosto do pastor, né? Geralmente ele fala isso.
vem pro altar, é aqui que a gente tem a solução do nosso problema. E é esse aqui mesmo, pessoal, porque a gente tem problema, tem dificuldades na vida. Um dia cheio, eu bati com um carro, pá, acabei lá com um carro, a frente do carro tá lá, para consertar, chamei o reboque, levei lá, a filha caiu, poxa, madrugada no hospital, lá também, hoje hospital de novo, médico de novo, mas assim, Deus, glória seja o nome do Senhor. É Deus, minha vida é dele, ele está à frente das minhas coisas, eu busco a ele primeiro, ele sabe o que é bom para mim e o que não é, e se ele está fazendo isso, se aprove a ele a fazer isso, amém, 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 amém. Então, o lugar certo, vamos ler o 13, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher dará à luz um filho, e porás o nome João. Olha que legal aqui, ó. A tua oração eu ouvi. Falou isso? Eu ouvi a tua oração? Foi ouvida. Soldado quando vai à guerra, ele faz o seguinte, vou à guerra hoje, pá. É isso? Não. O que o soldado fica fazendo no quartel? Se preparando para a hora do combate. E aqui, ó, a oração dele foi ouvida, porque ele fazia a parte dele. Zacarias pedia ao Senhor, ele tinha esse desejo. Talvez até agora ele já estava numa situação assim, já perdendo a esperança, né? Já estou velho, minha mulher está velha, como é que a gente vai ter um filho agora? Era um desejo do meu coração, mas Deus ouviu. Ele já tinha ouvido a oração. Às vezes você está pedindo há um tempão, né? Estão pedindo há um tempão. Mas saiba que Deus já ouviu as tuas orações. Aleluia. Deus já ouviu. Fica tranquilo. Na hora que for melhor para você, Deus vai te dar. Não é que Deus, Ele vai saber o tempo certo. Eu quero agora. Não. Deus vai dar no tempo certo. Ele vai dar no tempo certo. Amém? Amém, né? Então a oração já foi ouvida. Peça, ore, não desista. Mesmo que pareça impossível. Parecia impossível para ele? Parecia. De repente, naquele momento, ele parou até de orar sobre isso, né? Porque a oração foi ouvida. Ele, de repente, não estava, puxa vida, tá difícil. Mas o que aconteceu? Ele tinha aquela chama no coração. A parte dele ele continuava fazendo, de confiar, mesmo que achava difícil, mas ele confiava, né? Deus ouve as nossas orações. Talvez ele não orasse mais, né? Mas isso não quer dizer que Deus não ouviu a oração dele. Deus ouve a oração dele. Vamos lá, continuando do 13. Um filho, ele porás o nome de João. Pessoal, Deus pensa eu já falei isso aqui, nos detalhes. Porque Deus podia falar assim, vou te dar um filho. Acabou, né? Tá bom, já para ele já estava bom, né? Deus disse que ia dar um filho e porás o nome de João. Porás o nome de João. Porque Deus pensa nas mínimas coisas, no cuidado de Deus. Deus não te abandona, não. Deus não vai te dar só a metade da bênção, não. Deus vai te dar por inteiro. Deus pensa nos detalhes que vai te trazer bênção. Às vezes você quer um negócio, mas aquilo lá na frente vai te trazer maldição. Não é isso. Deus pensa nos detalhes. Cuidado com o nome que você escolhe para o seu filho. Uma outra coisa também. Saiba escolher o nome do seu filho. Deus escolheu o nome dele. Deus, no meu filho, eu tive essa honra também, de Deus ter escolhido o nome do meu filho. E em sonho, Deus falou, ele vai ser um menino e o nome dele chamará Eliel. Aí, caramba, Eliel, não foi, amor? E aí, que quer dizer, meu Deus é Deus. E aí foi uma honra para mim isso. Mas só que Deus, tenha cuidado com o que você vai colocar no nome do teu filho, tá? Que esse nome representa e ele levará para toda a vida. A família, e uma coisa interessante aí, João, ele tinha um propósito diante de Deus, não era? O que João fez antes?
Ele o quê? Ele preparou o terreno para a chegada de Jesus, o Messias. Então, uma coisa que é bem interessante, e você tenha certeza disso, que você que é filho, que você que é filha, que você que é pai, que você é mãe, Deus te colocou na família certa. Por incrível que pareça, às vezes você pode não acreditar, caramba, por que eu fui nascer aqui? Por que eu fui nascer aqui? Deus te colocou na família certa. Confia nisso, creia nisso, que Ele escolheu teu pai e tua mãe para você, e escolheu o filho para o pai e a mãe também. Ele escolheu você. Amém? Amém. Porque João precisava nascer numa família certa, porque ele ia preparar. Ele nasceu numa família de um sacerdote e uma levita. Olha só, João tinha que ser o quê? Educado, preparado. E Deus escolheu a família certa para ele. Vamos ler lá no 14, rapidinho não. 14. E terás prazer e alegrias. Muitos se alegrarão no seu nascimento. Pessoal, filho é bênção. Filho não é maldição. Filho é bênção. Por todo o trabalho que ele vai dar, ou ele deu, ou ele está dando. Filho é bênção. Filho é bênção. E tem uns que dão mais trabalho do que os outros. O que tem que acontecer? Esse que dá mais trabalho, ele tem que ser mais amado. É isso mesmo. Então, porque ele precisa de mais amor. Lembra do filho pródigo? Ele estava lá, nunca tinha recebido um gadozinho lá para fazer uma festinha. Veio o filho que detonou a herança, gastou tudo, foi para lá. Quando voltou, o pai deu a melhor roupa e foi lá e pegou o gado lá, vamos fazer uma festa para ele. Pô, mas como é que você faz isso? Porque ele precisava ser amado. Ele precisava ter uma demonstração de amor, de carinho, que é o mesmo. Você está aqui, você é meu, já tenho você. Ele não, ele estava morto e hoje ele está vivo. Ele foi resgatado. Então a gente precisa demonstrar amor. Às vezes a gente não entende, pô, mas ele dá tanta dor de cabeça. Poxa, irmão, ora mais, ame mais, ore mais, ame mais. Amém? Tem uma historinha legal para a família, né? O cara queria detonar a sogra dele, matar a sogra, porque ele detestava a sogra, né? Aí ele pegou, aí ele foi num sábio e falou assim, como é que eu faço para matar minha sogra? Que eu não gosto daquela tal. Aí faz o seguinte, todo dia você bota esse remedinho na comida dela. Todo dia. Só acontece o seguinte, você tem que tratar ela bem. Por quê? Se você tratar ela mal, as pessoas vão desconfiar. Aí ele foi, todo dia ele botava o remedinho na comida, todo dia. Aí começou a tratar ela bem e tal, tal. Depois de 45 dias, quase chegando lá, na época da velha, apagar, né? Aí o que aconteceu? Ele chegou, foi lá no sábio, sabe o que acontece? Eu tô gostando pra caramba dela. A gente tá se dando super bem, cara. Agora, pô, eu compreendo ela, me compreende, a gente tá se gostando pra caramba. E agora, o que eu vou fazer? Como ela vai morrer, eu vou... Aí ele falou assim, pai, calma, fica tranquilo. Aquele remedinho era só uma erva. Quando a gente dá amor aos outros, a gente recebe amor. Amém? Amém? É só você tratar os outros bem. Faça a tua parte. Ame. Ame. Independente do que esteja acontecendo. Ame. Que o amor de Deus vai constranger o coração daquela pessoa por você. Amém? Vocês creem nisso? Amém? Amém. Né? Isso mesmo. Então, não matou ela não, tá? Vamos lá. Ó, o 15, 16, 17 é uma promessa específica. Específica para o quê? Para João. Acho que podemos também tirar para as nossas vidas. Ó, 15. Porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então a gente pode tirar isso para a nossa vida, para os nossos filhos também. É muito legal a gente ter um filho que possa pregar a palavra. E até eu anotei aqui que a gente quer sempre que o filho seja o quê? Um médico, né? Um doutor, um advogado, um juiz, não é isso que a gente quer?
A gente quer o empresário, ganhe bem, a gente sempre quer isso. Mas a gente não espera que o filho seja o quê? Um pregador do evangelho. E eu fiquei pensando, eu falei assim, caramba, como uma mãe deve se sentir vendo um filho que transforma vidas, que ajuda, que é canal de bênção. Eu fiquei pensando, ela não está aqui, né, irmã Beth? Eu botei até, como é que a mãe e o pai do pastor Roberto e a irmã Beth devem se sentir eles, vendo eles agora, guiando um rebanho, várias pessoas pedindo conselhos a eles guiando um rebanho. Não deve ser uma felicidade tremenda? Não é? E às vezes a gente acha que só o dinheiro, só a posição social que vai fazer ele bem. Não é isso não. Não é isso não. Primeiro, o reino de Deus, a gente já falou nisso. Busca mesmo, com certeza, Deus vai acrescentar. Honra, eles não têm honra? Tem honra. Eles têm o quê? Posição social, tem tudo isso. Mas o que? Eles pregam, transformam, livram, né? Eles oram, fazem tanta coisa pelos outros, por nós, né? Então, eu falei deles aqui, mas pode ser qualquer um. Com certeza, Deus quer que você crie seus filhos num caminho de bênção, num caminho do conhecimento da palavra. Vamos ver o 20. Ó, o 20 diz assim, todavia, vou ler o 18. Disse 18, 19, 20. Disse Zacarias, disse então Zacarias ao anjo, como saberei eu isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado a falar-te e dar-lhe estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem. Portanto, não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Pessoal, uma coisa que eu tirei daqui, tudo que a gente faz todo pecado, todas as atitudes geram consequências. As consequências podem ser pequenas ou podem ser grandes. Não importa, tudo que você faz na vida, você gera consequências. Você vai colher. E uma coisa assim, na família, quando você gera uma consequência para você gera só para você? Não. Se você faz alguma coisa errada, se você é um cônjuge, um marido, vai ter consequência na esposa e nos teus filhos. Se teu filho faz uma coisa errada, vai ter consequência nos pais. Se a mãe faz alguma coisa errada, vai ter consequência no pai e nos filhos. Pessoal, você não é mais sozinho. Agora é uma família. Tudo que você fizer vai gerar consequência. Não só para você, mas para todos que estão na sua família. Tomem cuidado, ajam com prudência, porque senão as consequências não vão ser só para você. Se fosse só para você, tudo bem. Não, é para você e para aqueles que estão perto de você. Ó, uma coisa interessante e significativa foi que ele ficou mudo, não ficou mudo? Ficou mudo, né? Como consequência do que ele falou. Deu consequência para quem? A esposa dele não falava mais com ele, não é isso? Não tinha mais como tinha que fazer o quê? Sinais, tábua, tudo. Por quê? Porque ele teve uma atitude desastrosa. Isso a gente pode trazer para a nossa vida. Às vezes, qualquer coisa. Eu vou comprar um carro. Não falei que é minha esposa, não. Vou comprar agora. Mas, poxa, você tem dinheiro? A prestação, quanto fica? Vai ter que tirar a criança da escola. Olha só as consequências aí. E às vezes a gente age e nem pensa. E quer agir, né? Então, tem consequências, né? Vamos lá. Mas uma coisa interessante, que foi, ele continuou com as consequências e não fugiu delas. Não parou de ser sacerdote. Uma outra coisa interessante. Quando tua família tem consequências, você vai brigar, vai falar, reclamar. Mas só que é uma família. Vocês têm que enfrentar juntos. Aconteceu? Aconteceu. Mas agora é uma família, não adianta. Vão ter que enfrentar juntos, suportar uns aos outros, vão ter que ajudar uns aos outros. Então vão ter que estar juntos. Se tem consequência, não adianta falar, resolve você. Não costuma falar isso? Você que fez, você que resolve. Não existe isso. É uma família. E agora tem que resolver tudo junto. Não adianta. Não adianta. Vamos ler lá, 24. O 24 diz assim, ó.
Alô? E depois? Tá ouvindo? Então. Tá ruim, hein? Foi? Alô, alô? Alô? Oi? Então, pessoal. Alô? Pessoal, então o 24 diz assim, ó. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo. Uma coisa bem interessante que eu vi aqui é que Isabel ocultou. Ela soube esperar com paciência. Ela não foi uma mulher que falou, agora eu estou grávida, ó, vou tirar a onda, vou falar para todo mundo, eu sou idosa e agora eu estou grávida, eu vou ter um filho. Ela não. Ela concebeu, se guardou, foi prudente, ela soube esperar o momento certo. E ela foi o quê? Só depois que ela teve certeza absoluta que estava tudo bem, ela foi lá e anunciou que ia ter um filho. E olha só a oração de agradecimento dela. O 25 diz assim: assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim para destruir o meu pobre. Assim me fez o Senhor. Deus escolheu, Deus tratou esse tempo todo de vergonha que ela teve para a sociedade. Deus foi lá e destruiu aquilo. Então, assim, tem um momento certo. Ela poderia chegar antes de ter o bebê, antes de conceber, antes de estar grávida, só porque o esposo dela falou que ia acontecer, ela poderia ir lá já falando. Ela não, ela guardou aquela palavra até acontecer aquilo, né? Vamos ler lá, Lucas 1, 57 e 58. Às vezes a situação da tua família pode estar te trazendo vergonha. Às vezes você está sem dinheiro, às vezes os filhos estão nas drogas, às vezes o marido na bebida, às vezes está tudo ruim para você. A tua família está te trazendo vergonha, você está sentindo envergonhado, ela está te trazendo essas consequências. Mas com certeza, Deus está ouvindo as tuas orações. E Ele vai te dar o escape no momento certo. Ele não chega atrasado. Deus não chega atrasado. A gente tem que aprender isso. Deus chega no momento certo. E quando Deus abençoa uma família, não abençoa um só da família. Abençoa a todos. Abençoa a família toda. Vamos ler lá, Lucas 1, 57 e 58. Ó. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela, de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Então, a bênção não é só para você. A bênção não é só para sua família. Os seus vizinhos vão ver aquilo. Ele vai testificar, ó, ali vai uma serva do Senhor. Ali é uma mulher de Deus. Ali é uma mulher de Deus. Eu vejo isso, às vezes tem um rapaz lá, ele tem um empresário, um grande empresário, e ele era da minha época, né? E ele falava assim, cara, o único crente que eu respeitava era a sua mãe, seu pai e a sua família. Aí eu, por quê? Porque eles eram crentes de verdade. Eles não ficavam para lá nem para cá. Eles davam testemunho. Ele não falou testemunho, né? E eu achei isso interessante, porque ele ficou observando. O mundo fica observando você e a sua família, o que você faz. Às vezes você nem está percebendo, mas eles estão observando o que você faz. Então, tenha bom testemunho. Dê bom testemunho. Amém? Amém. Vamos lá. O 59 e 60. Uma coisa interessante também aqui, ó. E aconteceu que no 8º dia vieram circuncidar o menino. E eles chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo a sua mãe disse: não, porém será chamado João. Uma coisa é o seguinte: se Deus te prometeu e mandou você fazer uma coisa, vai até o final. Vai até o final. Eles falaram assim: bota o nome de Zacarias, o nome do pai. Não, o nome dele é João. Ela falou, ela entrou porque o pai nem falava ainda. O filho já tinha nascido, uma coisa que a gente vai ver agora, e o pai nem falava ainda. E ela entrou no meio e falou: não, o nome dele é João, porque foi Deus que quis assim. Deus quis assim. E ela não titubeou e disse: o nome dele é João. Às vezes o diabo tenta tirar o nosso foco. O diabo tenta, mudar o nosso foco, a nossa certeza.
certeza. Olha o verso 61, que diz assim, ó, o 61. Eles disseram, ninguém há na tua parentela que se chame nesse nome? Tentando o quê? Pô, cara, bota nome de Zacarias mesmo. Por que vai botar João? Não tem nada a ver contigo. Não, mas ela tinha foco. As coisas de Deus são assim, direcionadas. Ó, sigo, nem olho para a esquerda, nem olho para a direita. Eu sigo olhando para o alvo, alto, lá para Deus, do Senhor. Ela tinha foco. Uniu-se a família, verso 62 e 63. Olha só, e perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. E pedindo uma tábuazinha, uma tábua para escrever, ele escreveu, dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. Então a família estava unida. Mesmo ele sem falar, a família dele estava unida. Ela e ele no mesmo propósito, né? No mesmo propósito. Zacarias só foi voltar a falar depois, quando colocou o nome do garoto de João. Percebeu isso? Até o final, quando ele falou isso, que o nome dele era João, aí Deus foi e abriu. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, né? E no 64 diz, e logo a boca se abriu, depois que falaram isso, e a língua se soltou e falava, louvando ao Senhor. Amém? Então, pessoal, é isso, ó, a família unida mesmo. Ela concebeu, o filho nasceu, passou 8 dias para depois ele voltar a falar, né? E João voltou a falar com o quê? E Zacarias voltou a falar com o quê? Com ousadia que ele queria aquilo. E João também foi igual ao pai, né? O João foi igual ao pai, com ousadia também. Vamos lá, o 65 e o 66 diz, e veio o temor do Senhor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas essas coisas. E todos que ouviam as conversas em seu coração, dizendo, quem será? Pois este menino é a mão do Senhor que estava nele. Pessoal, o que Deus faz na tua vida, você vai dar testemunho. As pessoas vão testemunhar do que Deus fez na tua vida. E aqui está a prova, ó. Aconteceu na vida dele e as pessoas em toda a Judéia falaram, caramba, olha o que Deus fez naquela vida. E é isso que a gente quer testemunhar desse Deus que faz alguma coisa na nossa vida. Às vezes a gente está cheio de problemas, cheio de coisas, mas a gente confia e Deus vai dar a vitória lá na frente e as pessoas vão ver, caramba, ele não desistiu, ele não mudou, ele foi sempre firme nos preceitos do Senhor. Amém? Amém. E o resultado disso? Vamos ler lá, verso 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, pessoal, eles conseguiram criar o menino, crescer com sabedoria, conseguir ensinar o garoto no caminho que deve andar, que ele foi até o final, até Deus, aonde Deus falou assim, ó, agora vem que você vai mostrar a minha palavra para todos que estão aí. E é um testemunho vivo, como a família é importante nisso. A família é importante, porque senão é a base de tudo. Ele só crescia e ele só se alimentava porque ele tinha uma família forte. Uma família que tinha o mesmo conceito, uma família que sabia o que queria. E eu vou só botar aqui, ó, uma família que, pegar aqui, ó, uma família que sabia edificar uns aos outros, que sabia suportar uns aos outros, que sabia instruir uns aos outros, que sabia encorajar uns aos outros. Isso é família. Que sabia orar um pelos outros. E sabia o que? Levar as cargas de um dos outros. E ela não sabia, e ela não devemos fazer, julgar uns aos outros, falar mal um dos outros e nem mentir um dos outros. Isso a gente não deve fazer. Família não é para isso. Amém? Amém.